Parte 2. Revelando a intimidação. Capítulo 5. Dons adormecidos. Por que tantos de nós são ineficazes? Já definimos que todo crente possui uma posição de autoridade que vem com os talentos ou dons dados por Deus e está oculto em Cristo Jesus, acima de toda autoridade demoníaca. Então, por que tantos de nós são ineficazes? Para responder a isto, vamos ler novamente o lembrete de Paulo a Timóteo. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1:6. A palavra grega para reavivar é anazopureo, que significa acender de novo ou manter a chama acesa. Dicionário Vine. Se Paulo teve de encorajar este jovem para reavivar ou acender o dom, carisma, é porque ele havia ficado adormecido. O dom não opera automaticamente. Como um fogo, ele precisa ser reavivado e mantido aceso. Há pessoas que têm um coração puro e intenções sinceras, que acreditam que se Deus quer que alguma coisa aconteça, ela simplesmente acontecerá. Mas isto não é verdade. Em 1795, Edmund Burke escreveu: a única coisa necessária para que o mal triunfe é que os homens bons nada façam. Timóteo tinha um coração puro. Você se lembra de como Paulo exaltou o seu caráter? Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus, e conheceis o seu caráter provado. Filipenses 2, 20-22. No entanto, foi Paulo quem o advertiu por 2 vezes a não negligenciar o dom de Deus, fazendo com que ele ficasse adormecido. Então, há 2 perguntas que precisamos responder. O que faz com que o dom fique adormecido? E como podemos avivá-lo? Responderei à segunda pergunta em um capítulo posterior. Mas agora vamos dar uma olhada na primeira. O que faz com que o dom de Deus fique adormecido? A resposta está no versículo a seguir. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, 6-7, ARC. A palavra grega para temor é deilia. Essa palavra implica timidez e covardia e nunca é usada em um bom sentido nas Escrituras. Dicionário Vine. Olhando novamente o versículo 7 na versão da Sociedade Bíblica Britânica, vemos: pois Deus não nos deu o espírito de timidez. Os tradutores dessa versão concluíram que timidez é a palavra mais precisa para este versículo, e eu também. De acordo com essa versão, Paulo está dizendo a Timóteo: o seu dom de Deus está adormecido por causa da timidez. Sem alterar o significado, eu poderia dizer: Timóteo, o dom de Deus em você está adormecido por causa da intimidação. Os crentes que estão intimidados perdem a sua autoridade no espírito por omissão. Consequentemente, o dom deles, a habilidade de Deus neles, fica dormente e inativo. Embora esteja presente, não está em operação. Quando aquele presbítero me disse que os líderes de louvor e adoração acharam
que eu estava sendo muito duro com eles, fiquei intimidado. De repente, o dom de Deus ficou inoperante e eu não preguei debaixo da unção como havia feito nos 18 cultos anteriores. A vida de Deus pareceu ter ido embora. A confusão se instalou. Perdi meu poder de decisão. Já não queria encarar as pessoas. Por quê? Porque fiquei intimidado e assim renunciei à autoridade que me havia sido dada por Deus. Definindo a intimidação. Agora, vamos ver as definições de intimidar e intimidação. O dicionário Oxford English define intimidar da seguinte forma: 1. Tornar tímido. 2. Inspirar medo. 3. Aterrorizar, amedrontar. O dicionário Merriam-Webster Collegiate, 10ª edição, define intimidar como desencorajar, coagir ou suprimir por ameaça, ou como se por ameaça. O dicionário Oxford English define intimidação como 1. O ato de intimidar ou amedrontar. 2. O fato ou condição de ser intimidado. 3. O uso de ameaça ou violência para forçar ou impedir uma ação. O objetivo da intimidação é impedir você de agir, coagi-lo ou forçá-lo a se submeter. A intimidação quer subjugar você com um sentimento de inferioridade e medo. Quando você recua e se submete, seja consciente ou inconscientemente, passa a ser escravo do intimidador. Você já não é mais livre para realizar a vontade de Deus, mas está condenado aos desejos do intimidador, que o capturou. Consequentemente, o dom de Deus, a habilidade espiritual de Deus que opera em você, torna-se inoperante. Agora, a sua autoridade foi arrancada de você para ser usada contra você e contra aqueles que estão na sua esfera de influência. A origem da intimidação é o medo, que tem suas raízes no nosso adversário, o diabo. Ele é o gerador de todo medo e timidez. Gênesis 3, 1 ao 10, principalmente o versículo 10. Ele nos atacará através de pensamentos, imaginações e visões, ou usará circunstâncias e aqueles que estão sob a sua influência para nos intimidar. Em qualquer destas hipóteses, ele tem um único objetivo: controlar-nos e limitar-nos. Elias intimidado? O profeta Elias operava com um poder tremendo. Ele compareceu com ousadia diante de um rei maligno que não tinha temor a Deus e declarou: nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. 1 Reis 17, 1. Ele não teve medo deste rei ímpio. Ele passou os anos que se seguiram vivendo milagrosamente. Primeiro, foi alimentado por corvos. Depois, foi sustentado por uma viúva cujo alimento e cujo azeite não se acabavam, embora a fome e a inanição cercassem a todos. O filho dessa viúva morreu de repente, e Deus ouviu a oração de Elias, ressuscitando o menino dos mortos. Este era um homem que tinha um ministério poderoso. Depois de um longo período, Elias compareceu novamente perante o rei. O rei o culpou pelas dificuldades e sofrimentos decorrentes da seca e saudou-o, dizendo: És tu, ó perturbador de Israel? 1 Reis 18, 17. Elias respondeu com ousadia: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai
porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. 1 Reis 18:18. Então, ele ordenou que o rei reunisse os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera e os levasse ao Monte Carmelo, juntamente com toda a nação de Israel. No dia do confronto, todo Israel se reuniu para ver quem era o verdadeiro Deus. Elias desafiou com ousadia os profetas de Baal e Azera para oferecer um sacrifício aos seus deuses, ao mesmo tempo em que ele oferecia um sacrifício ao Senhor. E o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus, declarou Elias. 1 Reis 18:24. O Senhor Deus respondeu com fogo, e o povo de Israel se prostrou sobre seus rostos e se voltou para Deus. Então, sob as ordens de Elias, eles mataram todos os 850 falsos profetas. Em seguida, Elias proclamou que iria chover, orando ardentemente e chamando isto à existência quando não havia sinal de chuva. Dentro de minutos, o céu ficou negro e caiu uma forte chuva. Enquanto Acabe fugia para o seu palácio, a mão de Deus veio sobre Elias e ele ultrapassou a carruagem de Acabe. Este foi apenas um dia na vida de Elias. A nação mudou de atitude. Os maus foram mortos. A longa seca terminou. Elias pôde ouvir claramente a voz de Deus, agir de acordo com ela e ver grandes milagres. Confrontado pela esposa do rei. Nesse mesmo dia, contudo, a mulher de Acabe, Jezabel, ouviu o que havia sido feito aos seus profetas e enviou uma mensagem a Elias: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. 1 Reis 19:2. Ela estava furiosa com ele, porque aqueles eram os seus profetas que pregavam a sua mensagem. Agora, veja a reação de Elias. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19, 3-4. No mesmo dia em que venceu uma batalha tão grande, Elias fugiu para salvar sua vida. Ele ficou tão intimidado e desanimado por causa de Jezabel que desejou morrer. O propósito da intimidação dela era impedir que Elias concluísse o propósito de Deus. Ela queria reverter a sua influência sobre a nação. Ela queria vê-lo destruído e fora do caminho. Embora não pudesse matá-lo, ainda assim ela realizou um de seus objetivos, aterrorizando-o para que fugisse e desejasse a morte. Inconscientemente, ele estava cooperando com o plano dela. Se Elias tivesse visto as coisas com mais clareza, jamais teria fugido. Os sintomas da intimidação. O espírito de intimidação desencadeia a confusão, o desânimo e a frustração. O seu objetivo é fazer com que você perca a perspectiva apropriada. Tudo parecerá avassalador, difícil ou mesmo impossível. Quanto mais forte a intimidação, maior o desânimo e a falta de esperança. Se a intimidação não for confrontada imediatamente, ela fará com que você faça coisas que jamais faria se não estivesse sob a sua influência.
Este é exatamente o objetivo da intimidação. Examinando as situações em que fui atacado por um espírito de intimidação, posso me identificar com o que Elias deve ter sentido. Antes de entender como a intimidação funcionava, eu me sentava em meu quarto de hotel, sentindo-me desanimado e sem esperança. Eu me perguntava: de que adianta tudo isto? Quem você pensa que é? Algumas vezes eu tinha esses pensamentos até na manhã seguinte, após um grande culto. Lembro-me de uma vez em especial em que não consegui fazer absolutamente nada o dia todo. Eu não conseguia tirar aquele peso de cima de mim. Orava, mas parecia que Deus não estava em lugar algum. Assim como aconteceu com Elias, o meu foco havia se voltado para mim e unicamente para mim. Eu me sentia ineficaz e considerava meu ministério inútil. Foi por isso que Elias disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. No fim desse dia especialmente desanimador, Deus me mostrou como Elias havia sido intimidado por Jezabel. Finalmente reconheci que meu comportamento era exatamente o que este espírito de intimidação e desânimo queria que eu tivesse. Ele queria que eu abrisse mão do que Deus havia me enviado para fazer. Havia pessoas na igreja que não gostavam da mensagem de arrependimento e santidade que Deus me havia dado para entregar. Imediatamente pude ver a raiz dos sintomas contra os quais havia lutado durante todo o dia: o espírito de intimidação. Libertei-me com ousadia e me senti livre da confusão e da frustração. Tivemos um culto poderoso naquela noite. Mais tarde, explicarei como confrontar o espírito de intimidação. Mas agora, vamos dar mais uma olhada na vida de Elias para ver como reconhecê-lo. O que você está fazendo aqui? Elias foi destituído da sua autoridade quando não confrontou a intimidação de Jezabel de frente. Como resultado, o seu dom ministerial para a nação foi suprimido e ele seguiu em uma direção que não era da vontade de Deus. Estou certo de que ele parecia um homem inteiramente diferente enquanto fugia do confronto para o qual havia corrido mais cedo. Ele se dirigiu para a direção oposta, deixando seu servo e correndo por 40 dias e noites até o Monte Horebe. A primeira coisa que ele ouviu Deus dizer ao chegar foi: o que você está fazendo aqui, Elias? 1 Reis 19:9 NVI. Você pode imaginar? Ele está desanimado até a morte, exausto por correr 40 dias em um estado de depressão. E Deus pergunta: por que você está aqui? Será que Deus estava dizendo: por que você fugiu do seu posto e se escondeu aqui? Você pode estar pensando: bem, Deus enviou o anjo que deu a Elias os 2 bolos para que ele pudesse correr 40 dias e 40 noites. Por que Deus perguntaria: o que você está fazendo aqui? Deus sabia que Elias estava determinado a correr. Quando um homem tem em seu coração a decisão de fazer alguma coisa, muitas vezes Deus deixará que ele a faça mesmo que não seja a sua vontade perfeita. Deus fez o mesmo com Balaão quando Balaque, rei de Moabe, pediu-lhe para amaldiçoar Israel. O Senhor disse a Balaão para não ir, mas Balaão voltou e perguntou a Deus pela segunda vez, e pareceu que Deus havia mudado de opinião. Ele disse a Balaão para ir. Na manhã seguinte, Balaão colocou a sela sobre sua mula para partir,
e a Bíblia diz: acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi. Números 22, 22. Um anjo de Deus veio para matá-lo. Por que Deus lhe disse para ir e depois ficou zangado quando ele foi? Deus deixou Balaão ir porque conhecia o seu coração. Ele sabia que Balaão queria a honra e o dinheiro, que Balaque estava oferecendo mais do que querer obedecer a Deus. Quando um homem dispõe o seu coração para fazer algo, Deus não o impedirá, mesmo que esta não seja sua vontade perfeita. Este foi o caso de Elias. Deus desejava que ele voltasse e confrontasse Jezabel, como havia feito com os profetas de Baal. Isto completaria o que havia sido iniciado no Monte Carmelo. Mas Elias não queria enfrentá-la. Ele queria sair da pressão que estava sobre ele. Então, Deus enviou um anjo até ele para lhe dar o alimento necessário para a sua jornada. Deus esperaria e trataria com a intimidação de Elias quando ele chegasse ao Monte Horebe. Aquele que está por trás de tudo. O trabalho que Deus havia começado através de Elias não podia ser concluído até que Jezabel fosse confrontada. Ela estava exatamente na raiz do problema de Israel. A Bíblia diz: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. 1 Reis 21, 25. O Senhor teria sido com Elias se ele não tivesse fugido, assim como havia sido com ele no Monte Carmelo. Mas ele ficou intimidado por Jezabel e foi destituído da sua autoridade. O dom para completar a tarefa estava adormecido. Agora, veja o que Deus diz a Elias depois de perguntar 2 vezes por que ele estava ali. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e, em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. 1 Reis 19, do 15 ao 17. Observe que ele disse a Elias para ungir Eliseu profeta em seu lugar e para ungir Jeú rei sobre Israel. Deus tinha 2 outros homens que não fugiriam de Jezabel. Eles completariam a sua tarefa. A obra que Elias havia começado foi colocada em compasso de espera enquanto ele fugia da intimidação de Jezabel. Lembre-se, Jezabel era a influência motivadora por trás da maldade que havia se infiltrado em Israel. Se a má influência de um líder não for confrontada e não for dado um fim nela, é apenas questão de tempo até que a maldade se infiltre até alcançar os que estão sob a sua autoridade. Jesus ensinou este princípio. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Marcos 3, 27. O valente é o líder. A casa é o seu domínio ou território de influência. Os seus bens são fruto ou resultado da sua influência. Agora, aplicando estas interpretações, leia novamente o que Jesus disse. Ninguém pode entrar no território de um líder e saquear os resultados da sua influência, a não ser que paralise o líder, e então poderá saquear o seu território. Marcos 3, 27. Paráfrase do autor. Você diz: mas Acabe era o líder e Elias não teve medo dele. Sim e não.
Acabe ostentava o título de líder, mas ele havia entregado sua autoridade à sua esposa. Portanto, na esfera espiritual, ela era o valente sobre a idolatria em Israel, a instigadora da adoração a Baal. Foi a influência dela que fez com que toda a nação de Israel, com exceção dos 7.000 que eram fiéis a Deus, afastassem-se da adoração ao único Deus verdadeiro. Como ela não foi confrontada diretamente, sua influência permaneceu. Vi isto acontecer muitas vezes. São estes os que detêm o título de pastor ou líder, mas são controlados pela manipulação e intimidação dos outros, geralmente das pessoas que deveriam estar fortalecendo-os, como esposas, sócios, membros de diretoria, diáconos, intercessores e daí por diante. Eles dirigem o show por trás da cena, controlando a pessoa que detém o título de líder. Isto também acontece nos lares. Pais são intimidados por seus filhos. Maridos são intimidados por suas esposas. Eles não são o chefe da casa. É importante um líder levar em consideração o conselho dos que o cercam, quer seja em sua casa ou em seu ministério. Porém, é mais importante que ele permaneça na sua autoridade para poder servir e proteger sua família ou ministério usando o dom que Deus lhe deu. Se continuar a ler o relato do que aconteceu depois que Elias fugiu para salvar sua vida, descobrirá que a obra que ele iniciou havia definhado. Acabe continuava a oprimir o povo com a sua maldade. A influência de Jezabel sobre seu marido e sobre o reino aumentou. A adoração a Baal foi restaurada, embora Elias tivesse confrontado os profetas de Baal e toda a nação tivesse testemunhado o poder de Deus. Quando fugiu de Jezabel, Elias levou consigo a coragem do povo de Israel. Acabe morreu, mas seus 2 filhos que reinaram após ele continuaram a desencaminhar a nação, aprofundando-a na idolatria. 1 Reis 22, 51 e 2 Reis 9. 2 homens que não abriam mão de sua autoridade. Elias fugiu da fonte de toda esta perversão e corrupção. Por este motivo, o Senhor o instruiu a ungir 2 homens para tratar com esta mulher maligna. Foi Jeú que finalmente matou Jezabel. 2 Reis 9, do 30 ao 37. Quando ela tentou controlá-lo, ele se recusou a se submeter à sua intimidação. Uma vez confrontada e destruída, sua esfera de influência também caiu. 2 Reis 10. Jeú e seus homens então mataram todos os 70 filhos de Acabe. Ele chamou todos os adoradores de Baal juntos e os matou a fio de espada. Ele entrou no templo de Baal e queimou os artigos sagrados. Seus homens quebraram a coluna de Baal e derrubaram o templo, transformando-o em um depósito de lixo. Agora veja o que a Bíblia diz sobre Jeú. Assim, Jeú exterminou de Israel a Baal. 2 Reis 10, 28. Deus disse a Elias claramente: quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. 1 Reis 19, 17. Agora, seriam necessários 2 homens para concluir o que Elias originalmente havia sido enviado para fazer. Quando Deus disse a Elias para ungir Eliseu, profeta em seu lugar, foi porque Elias havia entregado o seu lugar de autoridade por causa da intimidação. Jeú e Eliseu, no entanto, não entregaram a autoridade que lhes foi dada por Deus a ninguém da casa de Acabe. Por isso,
O dom de Deus não estava adormecido e a nação foi liberta da adoração a Baal. Quando ficamos intimidados, abrimos mão da nossa posição de autoridade. Consequentemente, o dom de Deus para servir e proteger permanece adormecido. Terminamos inconscientemente apoiando a causa daquele que está nos intimidando. Há muitos relatos no Antigo Testamento do povo de Deus recuando quando deveria estar avançando. Como Paulo escreveu, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, 11. E mais uma vez aos Romanos. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, 4. Citarei muitos relatos do Antigo e do Novo Testamento neste livro, pois não podemos entender plenamente as aplicações do Novo Testamento sem os exemplos do Antigo Testamento. No próximo capítulo, veremos como a intimidação impede a obra de Deus, não apenas na vida de um líder, mas também na vida do povo a quem ele serve.